Boa noite, gente. Vamos iniciar mais uma conversa de quarta, né? Que em forma de live. E hoje, oi Ju, boa noite. Obrigada por você estar aqui. Está me escutando? Tati entrando, Tainá, Ellen, sumida Ellen. Gente, vocês estão me escutando? Tá boa a iluminação, o som? Nayara, obrigada por vocês estarem aqui participando comigo de mais uma live. E hoje, né, o tema aqui tá mesmo, pode parecer. Sumiu você, sua mãe, espero que sejam todas bem. Eu falo para os pacientes, né, tá todo mundo bem quando some. Quando alguém lembra de mim, é porque tem alguma coisa errada. Ninguém fica lembrando de mim quando tá tudo bem, lembra só quando tá ruim. Gente, eu deixei ontem uma caixinha de sugestão de tema, que toda terça-feira agora eu vou deixar uma sugestão, pedindo sugestão para vocês. E teve muita gente falando de sintomas, né, de seus filhos. Então tá bom, amanhã aguarda a sua mensagem. E aí muita gente, né, falando sobre, eu quero saber se meu filho não tá dormindo bem. Então, assim, muitas sugestões em relação a isso. E aí eu pensei, né, em trazer esse tema para vocês hoje. Como que eu posso cuidar do seu filho, né? Então, o que eu posso fazer nos meus atendimentos que pode melhorar algo que seu filho esteja sentindo. E aí hoje eu atendo muitas crianças. Eu gosto muito, né, de trabalhar com crianças. Tanto que eu fiz um espaço para eles lá no meu consultório, né, o meu cantinho Kids. E eu gosto muito, né, de trabalhar com esse público. Eu tenho muitos pacientes, né, infantis e é muito bom. E aí eu acho que seria muito interessante, né, trazer para vocês um pouquinho, boa noite, da minha experiência, dos meus atendimentos. Às vezes tem muitas mães, pais por aqui que não entendem muito como que pode se beneficiar dos meus atendimentos para os seus filhos. Então, por isso que eu resolvi trazer hoje para vocês isso. Não saiam daí, que vai ter muita dica legal, dica de óleos essenciais, coisas que vocês podem fazer no dia a dia que já pode fazer a diferença. Boa noite, Luzia. Luzia está aqui comigo toda quarta-feira. Muito obrigada pela sua presença. Então, vamos começar, né? Eu vou falar agora com vocês sobre um pouquinho da minha experiência nesse mundo infantil. Então, eu acho que a melhor forma de começar a falar sobre crianças é a gente começar lá na gestação. Então, às vezes, as mães, elas não têm muito essa percepção, os pais, né, de que durante a gestação, a criança pode sim guardar muita informação desse período. Então, o bebê, né, o feto, ele sente o que está passando, o que os pais estão passando. Então, tem estudos que falam que até 72 dias antes, né, na pré-concepção, o que os pais vivenciam já pode passar para os seus filhos. Então, você imagina, né, a quantidade de coisas que os filhos podem sentir, né? E aí essa gestação, como que foi a gestação? Então, eu falo que o meu atendimento ele é totalmente individualizado. Quem já passou aí sabe, né, que eu gosto de saber de tudo muito, né? Como foi pergunto sobre o parto, sobre se já recebeu muito antibiótico, internet. Acho que voltou. Então eu pergunto sobre, acho que tá caindo. Vamos ver, qualquer coisa, se faltar aí o sinal, vocês vão me avisando. Que tem hora que aparece pausado, mas eu acho que já voltou. Então eu faço muitas perguntas, né, durante o atendimento, porque eu quero mesmo entender a rotina dessa família. Então não é atender só a criança. Então por isso eu gosto de saber tudo da gestação, porque a gestação pode se influenciar, gente. Como que foi a gestação? Os pais foram tranquilos, tinham muitas brigas durante a gestação, passaram por algum problema financeiro, tiveram que passar por alguma mudança, né, de casa ou alguma mudança na rotina. A mãe, ela precisou receber muito antibiótico durante essa gestação. As mães que precisam, às vezes, passar pelo processo, né, da FIV, que é a fertilização, antes dessa fertilização, né, de fazer o procedimento, teve muito estímulo de hormônio. Então, tudo isso são coisas que podem influenciar na criança e que ela, às vezes, só vai apresentar sinais
depois de um tempo lá na frente. Então, por isso que é tão importante atender as crianças, dar esse olhar, o que é que essa mãe passou, o que é que esse pai vivenciou, que a criança pode ter sentido, né, mesmo na barriga da mãe. Às vezes as pessoas perguntam, mas gestante pode fazer a microfisioterapia, ou a CEVIS, ou qualquer atendimento que você faça? Os meus atendimentos não têm nenhuma contraindicação. Então, o que eu sempre sugiro para as mamães aí que estão gestantes? Eu sempre falo, se você está tranquila, não está sentindo nenhum mal-estar, não precisa ficar de repouso, tudo bem, a gente já vai fazer. Mas eu sempre sugiro que espere esse período do 3º, 4º mês de gestação. Porque, né, quem aí já foi mãe, eu não sou mãe ainda, falo que eu sou mãe só dos meus pequenos lá do consultório, que são todos filhos da tia Débora, que eu cuido com muito amor. Então, assim, se nesse primeiro, né, trimestre que a mãe está recebendo tanto estímulo no seu corpo, muda a quantidade, né, questão de hormonal, é tanta coisa que a mãe está passando, às vezes, né, a questão da gestação, se foi planejado, não foi uma surpresa. Então, eu sempre falo, vamos esperar então esse período, que seu corpo se adaptou, tá tudo bem, aí a gente faz. Então, não é que é uma contraindicação, mas eu acho que é bom a gente respeitar esse momento e fazer uma coisa de cada vez. Então, se a criança, como eu falei para você, essa questão de observar toda a gestação, o que esses pais vivenciaram, o que essa criança pode ter sentido, aí chega, né, a hora do parto. Como que foi esse parto para essa criança? Foi um parto mais traumático? A mãe vivenciou alguma coisa no parto? Teve medo de perder o filho? Como que foi esse processo? Durante a gestação também, a mãe foi aquela mãe que precisou ficar de repouso? Então, você imagina uma mãe que é multitarefa, que realiza um monte de coisa e, de repente, o médico vira para ela e fala, olha, agora você vai precisar ficar de repouso. Você não vai poder levantar da cama. O mínimo possível. Imagina, não sei se aqui tem alguém que já passou por isso. Aí você imagina o que essa mãe passa, né, deitada numa cama ali, sem poder fazer nada, dependendo das pessoas. Você acha que esse bebê não vai sentir isso? Vai sim, gente, acaba guardando sim esse tipo de informação. E aí no parto, o parto teve algum problema? Foi um parto mais traumático? Ou às vezes a criança, né, já saiu daquele momento, não pôde ter o contato com a mãe, a equipe teve que sair correndo com a criança, porque precisou, né, de algum socorro de emergência. E a criança vai sentir o que nesse momento? Quando eu vou trabalhar lá no corpinho, aparece aqui o sentimento de abandono. Nossa, eu tava aqui com a minha mãe, né, no corpo dela, sentindo tudo, de repente eu saí, fui para um lugar frio, que eu não estava entendendo nada. Você acha que a criança não vai entender esse processo? Vai sim, gente. Então é importante olhar para isso. Se você passou por esse tipo de situação e às vezes sua criança está tendo algum sintoma, a gente precisa ver qual a informação que o corpinho dela guardou e que não está fazendo bem. É muito importante olhar para isso. E se foi uma criança que passou pelo processo de adoção? Como que foi, né, que a mãe biológica precisou, né, tomar essa decisão? Foi realmente um sintoma de rejeição, não quero, e aí, né, mandou essa criança para adoção? Ou foi uma mãe que não tinha condições financeiras? Então, você imagina uma mãe ter que superar tudo isso para poder, né, ter que abrir mão de um filho porque não tem condições de ficar com ele. O que essa criança entende? Como que essa criança vai crescer? É um sentimento de abandono? É a rejeição? É revolta? Raiva? O que é? Às vezes, né, a criança é muito amada a maioria, né, muito amada pela família que adotou, só que ela sente esse vazio. Parece que não supre aquilo, sabe? Falta alguma coisa. E aí tem muitas pessoas às vezes que falam, mas é tão ingrata essa criança, podia estar vivendo de outra forma. Gente, mas você não sabe como é que ela vivenciou isso. Você não faz ideia de como que é isso para ela. Cada um tem uma forma de olhar esse conflito. Não é porque é uma criança que ela não pode também ter a liberdade de entender como que fez sentido para ela. Às vezes, por exemplo, bateu o carro. Tem pessoa que vai chorar, tem pessoa que vai, né, dar uma gargalhada porque não sabe como lidar com aquilo. Tem pessoas que vai ficar com raiva, vai querer bater no outro. Então, cada um vivencia de uma forma. E não é porque é uma criança que também não pode ser assim. Então, a gente precisa, assim, dar atenção para o que essa criança está sentindo e investigar no corpinho dela o que ela guardou, qual foi a memória. Então, o nosso corpo, né, ele tem, sim, memórias celulares e que pode estar guardando nessas gavetinhas essas informações. Que às vezes as pessoas acham que não faz sentido, mas faz sim. E aí, outra dúvida também
que as pessoas me perguntam, ah, mas é o meu filho, a partir de qual idade que eu já posso, né, trazer para você atender? Então, gente, o mais novinho que eu atendi tinha 21 dias. A mãe já é uma mãe que fazia, né, atendimento comigo. E aí, assim que pôde, ela falou, não, Débora, eu já quero. Então, imagina, né, foi um atendimento presencial. Então, eu atendendo, era com um indicador, assim, de tão pequenininho aquele corpinho. E já tinham algumas coisas que estavam fazendo mal. O sono já não estava tão bom. Então, né, quais são os sintomas que vão aparecendo muito no consultório, né? Insônia. Quem aí tem criança que sofre, né, com insônia, que tem que acordar várias vezes à noite porque seu filho tá chorando, terror noturno, aquele sono mais agitado que a criança, ó, mexe pra lá e pra cá. Nossa, acontece demais. O que eu mais, né, a queixa maior mesmo, número 1, é a insônia. Teve uma vez uma mãe que ela me mandou mensagem, Débora, eu não aguento mais, eu preciso levar ela aí, que ela acordou 18 vezes essa noite. Aí eu fui calcular, eu falei, desculpa, não tô duvidando de você. Mas quando você fala 18 vezes, meu Deus, parece que nem tem hora pra tudo isso. Aí você imagina como é que essa mãe tá no outro dia, às vezes ela acaba ficando irritada e a criança sente, mas como que consegue se acordar 18 vezes? Não, gente, olha, insônia, vamos tratar, porque é muito ruim quando você passa uma noite assim, acordando, né, direto. Mexe demais, mexe com a família, mexe com a criança que não consegue dormir direito. Outra questão também outro fato que aconteceu também que eu achei bem interessante, que eu fui atender uma criança que estava com esse problema de insônia, e aí a gente foi mexendo, né, no corpinho dela, fui procurando o que poderia estar causando essa insônia, e aí chegou o fato da gestação. E aí eu fui perguntar para a mãe, como que era o seu sono na gestação? Estava dormindo bem? Aí ela, não, Débora, eu fiquei em casa, né, estava trabalhando de home office, então o que eu estava fazendo? Eu estava dormindo durante o dia e à noite, que era mais silêncio na minha casa, eu ia trabalhar, eu ia estudar, então eu passava a noite em claro. Aí eu olhei e falei, ah, tá, então você não estava dormindo, aí seu filho hoje está fazendo igualzinho você fez, ele dorme durante o dia e à noite quer ficar acordado e do nada você quer que ele entenda que esse processo é natural. Não, gente, vocês têm que também entender isso, né? Porque é criança, imagina. Então pense na gestação, como foi seu sono, passou com susto enquanto estava dormindo, que às vezes a criança vai achar que, nossa, é perigoso dormir, porque quando eu dormi aconteceu isso. Então é muita coisa que pode sim guardar e a gente pode trabalhar e às vezes um pequeno detalhe faz a diferença. Às vezes uma sessão a criança já dorme bem e faz toda a diferença. Aí eu não sabia que tudo isso interfere demais, gente. E tem a questão da rotina do sono. Tem alguém que faz essa rotina do sono? Isso é importante, gente, não é besteira isso. É importante você mostrar, né, para o corpo do seu filho que chegou o momento de desligar. Então hoje a gente tem muita influência da tecnologia. Então às vezes a criança chega, né, à noite, aí tá numa televisão, tá no celular, tá no tablet, e ali tendo um monte de estímulo, um monte de coisa, a casa cheia de gente, entrando e saindo naquela hora, aquela correria, uma barulheira, às vezes as pessoas estão se encontrando só à noite, então cada um quer falar uma coisa, então a rotina da casa fica muito agitada. Aí do nada, os pais chegam, apagam a luz e pode dormir. Como assim a criança? Imagine como é que tá a cabeça dessa criança. Você acha que é fácil ela desconectar e ela entender que, opa, agora eu tenho que dormir? Mas peraí, eu tava tão animada, tava todo mundo junto, não consegui ver a família durante o dia e agora eu preciso me desligar. Então, gente, faça essa rotina do sono. É tão importante, então prepare esse ambiente, cuidado com a luz, né? Como é que tá essa iluminação? Use um óleo essencial, tô aqui com alguns para depois também dar algumas dicas para vocês. Então, coloque ali um óleo essencial nesse ambiente, vai começando a desacelerar. Então, às vezes os pais que não, vai dormir, mas a gente tá aqui assistindo uma série. E aí, às vezes, a televisão tá alta, então você acha que a criança não quer saber o que vocês estão assistindo, o que tá passando, quero ver também porque que eles podem e eu não. Então, é difícil, essas coisas têm que ser adaptadas. Então, faça essa rotina do sono. É muito importante para que seu filho entenda, né, que desligue. Não é só para ele não, é pra gente também. A gente também precisa se desligar, a gente também precisa ter essa rotina. Faz muita diferença.
Então, outra questão também que aparece muito no consultório é refluxo, muita criança com refluxo, muita criança com cólica, que eu também vou dar uma dica para vocês daqui a pouco de óleo essencial para cólica, né, durante esse período. A criança fica mais agitada, tem aquela criança que está mais irritada, que o pai e a mãe não sabem, nossa, mas não sei quem esse menino puxou, como ele tá bravo, como ele tá irritado. E aí a gente também pode trabalhar em relação a isso, ver por que essa criança está tendo essa necessidade de, às vezes, chamar uma atenção, de ter que falar mais alto para alguém escutar, o que que é que está mexendo com ela, que está precisando cuidar. Então é isso que eu quero passar para vocês. Eu quero que vocês vão se identificando aí, vendo o que vocês já passaram com seus filhos para a gente poder ajudar, né? Trabalhar em cima dessas questões com certeza. Tem a questão, esses dias não, já tem um tempo que apareceu uma criança com torcicolo congênito. Eu nunca tinha atendido, né? E aí todo mundo pergunta, mas você consegue tratar tudo? Então eu posso tentar tratar tudo. Por quê? Porque o meu trabalho, eu vou procurar a origem do sintoma. De onde que está vindo essa questão? Onde que foi o ponto principal que começou a fragilizar esse corpo? Que esse corpo começou a entrar em desequilíbrio e que de repente começou a ter um monte de sintoma. Só que aí a gente vai resolver tudo? Não existe nenhum trabalho, nenhuma técnica que resolva tudo, né? Porque seria maravilhoso, imagina poder resolver tudo. Então não, gente, que eu acho bom hoje é que eu tenho uma interação maravilhosa com alguns profissionais e que é muito legal esse trabalho, né? Então hoje eu trabalho com neurologistas, com psicólogos, com psiquiatras, com nutricionistas, porque a alimentação também influencia muito, né, nessa questão emocional. Então é muito boa essa interação, essa questão mesmo com o psicólogo. Às vezes eles falam, Débora, essa criança a gente precisa trabalhar algo nessa idade, mas eu não consigo. Toda vez que chega para trabalhar nessa questão, ele trava, não consegue falar, não consegue expressar. Então eu acho que deve ter algo traumático que ele guardou e que ele não está conseguindo lidar. Então, no trabalho que eu faço, a criança não precisa falar. Então, a mãe vai ali, o pai vai me dar orientação, mas eu vou procurar o que no corpo? Qual a informação? E aí, quando eu acesso essa informação, essa memória, e aí a gente consegue dar, né, decifrar esse sintoma, ver realmente de onde veio, dar um novo significado, aí a criança já chega pro psicólogo já falando. E aí a psicóloga fala, nossa, Débora, agora ela já está contando tudo. E já está falando de detalhes. Por quê? Porque toda vez que ela tentava lembrar daquilo, fazia mal, era perigoso. Então, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Ele fala o que não? Toda vez que eu penso nisso, me bloqueia. Então, eu não vou pensar mais nisso, não. Eu não quero falar mais sobre isso, é perigoso. Vai que acontece de novo, vai que alguém escuta e conta para a pessoa que fez. Então, é muito bom esse trabalho conjunto. Faz toda a diferença, ajuda demais. Então, eu estava falando para vocês, né, desse torcicolo, que eu não sabia que era tão comum, e aí apareceram já 2 crianças, e aí essa primeira criança que eu atendi, né, quando a mãe me procurou, eu falei, traz aqui pra gente ver qual a informação que esse corpinho tem que não tá deixando se libertar disso. E aí a gente foi trabalhando. Só que a gente fez uma sessão, a criança ficou bem, passou um tempo sem crise, um tempo recorde com a primeira sessão, porque ele estava fazendo outros tratamentos que fazia, melhorava e voltava. E aí com o atendimento, o meu atendimento, ela fez só uma e já te passou um tempo recorde, né, sem ter de novo torcicolo. Aí passou um tempo e voltou. Aí a gente fez outra sessão e foi a mesma coisa, passou o tempo e voltou. Aí quando acontece esses casos, gente, a maioria das crianças, eles têm um resultado muito rápido. Então eu vejo assim na prática que é muito mais rápido de mexer, né? A maioria dos casos, não são todos. Mas a maioria a gente consegue tratar muito rápido. E aí quando chega numa situação que essa criança melhora e volta de novo sintoma, então a gente precisa mexer, ver o que está acontecendo fora dali que pode estar influenciando essa criança. Então não adianta, né, como eu falo esse exemplo de você pegar esse peixinho, né, essa criança e limpar ele todo bonitinho. Limpei, essa criança tá linda, entreguei pro mundo. Só que aí ela volta pro aquário. Esse aquário que ela tá vivendo, ele tá sujo. O que vai adiantar? Vai se sujar de novo, vai acontecer de novo, o sintoma vai voltar. Então, por isso que eu falo que o meu atendimento é tão individualizado. Por isso eu gosto de conversar abertamente com os pais, como que tá essa alimentação, se tá tendo briga na casa, se estão passando por algum estresse, tem algum problema, o que é que essa criança pode estar vivenciando, que pode estar influenciando. Quando
os pais estão abertos, né, para o tratamento, me ajuda muito. Às vezes tem mãe que já manda mensagem, o pai fala, olha, eu quero levar meu filho, mas eu também quero fazer a sessão. Fala, então ótimo, se você também quer fazer o atendimento, então vamos começar por vocês, porque a gente é criança, a maioria é espelho dos pais. Então, quando a gente começa pelos pais, faz muita diferença nos resultados das crianças. Então, é bom demais quando os pais estão abertos. E aí, nesse caso, eu comecei pela criança, né, do toxicólogo, e aí quando eu fiz a segunda sessão, que voltou, aí eu falei com a mãe, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a próxima vai ser em você. Aí, às vezes, a mãe, essa foi aberta, fez, foi ótimo. Mas tem mãe, às vezes, que fala, não, mas não é culpa minha. Aí eu, calma, não é que a questão da culpa seja sua. Mas tem coisas que a gente vivencia que a gente não consegue controlar. E a criança, ela puxou essa informação. Então, a gente precisa, sim, trabalhar. Então, vamos procurar o que é que você passou, que essa criança pode estar, né, associando. Esse corpo guardou, mas a informação é sua. E aí, quando a gente trabalha na mãe, foi o caso dessa criança, quando eu fiz sessão na mãe, pronto, já tenho acho que mais de 3 meses que a criança falei com a mãe recentemente, a criança não teve mais nada, o escola não voltou. E aí, só era mexer na mãe. Então, quando os pais estão abertos, é muito bom. É muito bom quando a gente faz essa interação e consegue. Porque às vezes tem situações que eu chego e falo, olha, chega, essa criança não tem mais o que mexer nela. Agora eu preciso mexer em vocês. Aí já tem uns que já não, depois a gente mexe, não quero olhar para isso agora. Mas quando mexe, gente, é muito bom quando a família toda está tratada, né? Quando os pais às vezes já fazem atendimento para poder engravidar. Nossa, isso faz muita diferença. Aí já faz na gestação, é muito bom. Aquela criança, às vezes, que já, né, como eu falei do parto, aí tem também a questão, né, que eu me lembrei de uma criança que precisou ficar na UTI. Então, imagina, né, essa criança que já nasceu ficando num ambiente, né, às vezes longe do pai e da mãe, não tem todo aquele contato. Criança, às vezes, que precisou ficar na incubadora, não é sempre que pode ter o contato, né, humano. Imagina, o que essa criança guardou, né, de informação. Tem crianças que têm muito medo, é muito comum as crianças terem medo, às vezes, de animal, né, de cachorro. Então, aconteceram 2 fatos de medo que eu achei, assim, né, interessante, associado a essa questão da gestação, que uma foi uma criança que morria muito, muito, muito medo de cachorro. E aí a gente mexeu, até que chegou numa informação lá na gestação. E eu perguntei pra mãe, e aí, você tem medo de cachorro? Ela, não. Mas você passou por algum susto na gestação com cachorro? Vê aí se você lembra de algum. Aí ela foi pensando, nossa, Débora, lembrei que eu tava na rua e um cachorro veio e me atacou, não me machucou, mas eu assustei muito. Pronto, na hora que a gente achou essa informação, a criança voltou tranquila, sem medo de cachorro. Outra situação com exceção de medo também voltada à gestação. Uma mãe que, minha filha, toda vez que escuta um barulho de moto, meu Deus, ela fica com muito medo. A gente foi mexendo, até que a mãe lembrou de um fato quando ela estava distante, que ela sofreu um acidente, bateu em um motoqueiro, ela ficou muito nervosa, muito descontrolada. Então a criança associou que moto é perigoso. Toda vez que eu escuto esse barulho, pode acontecer alguma coisa com a gente. Então é melhor eu já ficar esperta em relação a isso. Então, gente, tem esses pequenos detalhes. Então, às vezes você pode estar se identificando, lembrando da sua gestação, o que você passou por algum susto, teve algum problema. E aí, às vezes, seu filho está reproduzindo isso. Por quê? Porque guardou. E às vezes para ele, né, às vezes nem faz sentido, mas na hora que a gente vai falando assim, aí as coisas vão ficando bem mais claras. E também tem uma coisa que tem acontecido demais no consultório, é a questão da alimentação seletiva. Como isso tem acontecido com frequência, cada vez mais aparecendo muitas crianças. Então eu sempre falo com os pais essa questão da alimentação seletiva, porque a gente às vezes a criança também pode ter gosto. Então, às vezes, não é porque a criança é criança, não teve contato com nenhum tipo de alimento que tem que gostar. A gente também não gosta de tudo, então às vezes a criança não quer ir em tal lugar e a gente fica, nossa, mas por quê? Tem que ir, tem que ser obrigado. Bem, dependendo do lugar, né, cada um tem seu estilo, mas a criança também pode ter gostos. Então é isso, às vezes não é só uma questão de, essa criança tá cheia de frescura, não quer comer. Às vezes ela realmente, o paladar dela não é bom para isso. Mas aí tá. Aí outra questão que eu pergunto para os pais quando essa questão da alimentação seletiva. E como que é a sua alimentação? Como que é a alimentação desses pais? Porque você imagina, né, uma criança sentar às vezes numa mesa
E aí o pai e a mãe tá comendo uma coisa com cheiro, sabe? Às vezes é uma coisa gordurosa, mas tem aquele cheiro, né? De comida que, meu Deus, aquela vontade de comer. E aí a criança senta ali no cantinho, com um pratinho de legumes, que não tem já esse cheirinho bom, que aí a criança já vai falar, nossa, mas isso aqui é tão ruim. E aquele alimento ali, nossa, deve ser muito melhor, né? Então não vou querer isso aqui não. Então, olhe também como que é a alimentação, como que é esse ambiente, como é que foi a alimentação da mãe durante a gestação. Então, eu falo muito de mãe, né? Você fala, não, tudo é culpa da mãe. Não, tem informação também que vem dos pais. Mas a mãe, elas, né, compartilham do mesmo corpo, a mãe e o filho, durante muito tempo. Então, a corrente sanguínea, as mesmas células. Então, imagina, né, a quantidade de informação. Se a mãe ganhou muito peso, como é que foi a alimentação. Então, tudo isso a gente precisa investigar. Por isso que eu falo tanto de ir na mãe. Mas é porque, por muito tempo, foi o mesmo corpo, né? Vamos ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, primeiro a gente vai procurar na mãe, depois a gente procura no pai, ou procura nos dois, que é mais fácil ainda. Então, como que é essa alimentação da família? Então, observe isso, veja se vocês estão se alimentando bem, se vocês têm o hábito de comer coisas saudáveis. Às vezes tem muita, meu filho é tão viciado em doce. E de onde que veio esse doce? Onde foi o primeiro contato? Na casa sempre tem um doce? Porque se tiver, até eu vou querer. Até eu que sei que não é bom, que estou numa fase tentando desapegar. Se tá ali, você já fala, né? O ditado, né? Que os olhos não vê, o coração não sente. Então, você tá vendo aquilo ali, você não vai querer. Então, comece a mudar um pouco esses hábitos da sua casa. Comece, né, a se alimentar melhor, porque às vezes é só essa mudança. Ou às vezes foi alguma informação que essa criança guardou quando estava comendo, né? Às vezes ela passou por um susto quando foi comer. Às vezes tem aquela de que a mãe já chega, você tem que comer porque senão você não vai brincar. Então às vezes a criança associou o alimento ao quê? É uma coisa ruim porque eu tenho que ser obrigado a isso? Ou não? É um momento agradável entre a família? Ou é um momento que na hora que você entra na mesa as pessoas estão discutindo? Então, tudo isso, às vezes a criança guarda que, não, esse momento aqui não é bom, não. Então, se não é bom, eu não vou comer, não. Porque se eu não quiser comer, aí não vai ter briga. Então, fica mais fácil. E por falar em briga, como que, né, a questão da separação dos pais pode mexer com essas crianças? Então, é difícil. Às vezes eu acho lindo quando eu vejo o casal postando de que, nós decidimos separar, mas somos amigos. Que lindo que terminou assim. Mas a maioria não é assim. A maioria tem brigas. Então, a criança... Mas eu pergunto aos pais, vocês passaram por um momento de separação? Sim. E como que foi? Tinha muitas brigas? Tinha, mas não era na frente da criança. Tá, não era na frente da criança. Mas se eu estou aqui, né, estou aqui num ambiente, aí a criança está dormindo aqui e eu fui lá para fora discutir com meu esposo, né? Você está lá discutindo com seu esposo. Aí na hora que você começa a discutir lá, briga, a criança chora. E aí a mãe ou o pai vem o quê? Agitado daquela discussão. Então, vocês não brigaram na frente dele, mas você acha que ele não sentiu o ambiente? Sente. A gente não sente quando a gente entra em algum ambiente que você fala assim, nossa, mas esse ambiente estava tão pesado, ai, fulano tá tão agitado que chega a estar me agitando, deixa eu sair de perto. Aí você acha que a criança não vai sentir essa briga? Você acha que a criança não vai estar olhando aquilo ali? A criança não vai ouvir, né, um problema, alguma briga de longe? Então, gente, então não é só porque ele não está fazendo na frente que a criança não está sentindo. Aí é difícil, Débora, mas como é que eu vou fazer? Viver tão em paz, já que a criança pode guardar tudo. Mas o que se a gente puder, gente, fazer de diferente, de harmonia no ambiente, dessa questão de alimentação, de hábitos saudáveis. Leva essa criança para fazer uma atividade física ao ar livre, ter contato com a natureza, gastar energia para a noite ela tá morta para dormir, porque senão fica assim, só no celular. Olha a energia que ela tá gastando, quase nada. Então, faça isso pelo seu filho, coloque ele em contato com a natureza que faz muito, muito, muito bem. Então, tem todos esses sintomas que eu estava falando com vocês e tem a questão também da alergia. Tem muita criança que aparece com dermatite de contato, alergia alimentar, alergia respiratória, que eu também vou dar uma dica de olhinhos para vocês. Isso é outra questão também que eu trabalho muito no consultório e tem resultados maravilhosos. Então, se a sua criança tem uma dermatite, né, uma rinite, asma, bronquite, então essas questões também a gente pode trabalhar sim, ter resultados positivos sim para essas questões também. E o que eu acho mais interessante assim no trabalho que eu desenvolvo é que as crianças aceitam muito bem, porque principalmente, né, o atendimento presencial que eu tô ali tocando, no começo, né, às vezes eu tenho que atender a criança
mamando, às vezes eu tenho que atender a criança, né, correndo, às vezes eu tenho que esperar ela acalmar um pouquinho, mas na hora que eu vou atendendo, ele vai relaxando, e é tão visível, né, essa criança relaxando, no final ela já deixa, eu deixo elas brincarem lá para ficar mais à vontade, e aí eles aceitam muito bem esse tratamento, né, porque eu falo, as crianças que já entendem, eu falo, olha só, que não tem agulha, não vai ter nada aqui para machucar você não, a tia vai fazer uma massagem, um carinho, e aí pronto, tem uns que já deitam, ela coloca até a mãozinha aqui, pode fazer, tia, eu gosto de carinho. Então é um atendimento muito bem aceito pelas crianças. Eu tô falando, lembrando aqui dessa questão da fala, outra questão também é a questão de gagueira. Tem muita criança que às vezes, né, tem isso. E aí a gente vai mexendo, aí a gente vê que associando a ansiedade. Então, às vezes a criança, ela tá tão ansiosa que parece que não comunica aqui, ó. A cabecinha dela tá pensando, na hora que ela vai falar, ela fala tudo atropelado. Às vezes aquela criança que foi reprimida ao falar e agora ela quer tentar e não consegue. E aí a gente tem também, né, tem muitos resultados bons em relação a isso, trabalha a ansiedade. E essa criança já vai ser mais calma para falar, já melhora muito essa questão. Lembrei também que eu falando de atender a criança, né, mamando. Então, tem essa questão do desmame. Como que foi feito? Às vezes traumatiza a criança, mas traumatiza a mãe, né? Acontece muito nos adultos. Aparece lá uma memória e a mãe fala, ai, foi quando meu filho não quis mais meu peito, não quis mais, eu fiquei tão mal. Então, às vezes isso não é só em criança, né? Traumatiza também a mãe. Não sei se alguém aqui teve esse sentimento ruim quando parou de amamentar. E aí, outra questão que tem aparecido muito nos últimos tempos também, é a questão da criança ter dificuldade de fazer cocô no vaso. Isso tá tão comum, às vezes tá acontecendo tanta coisa, né? Vão aparecendo tantos pacientes repetindo o mesmo sintoma. E aí teve uma paciente que teve um resultado muito legal. Foi uma sessão que a gente fez e ela não precisou mais. A questão que ela tinha era essa, então a gente fez uma sessão e pronto. A criança nunca mais teve problema em fazer o cocô. Então, o que foi que traumatizou ela nesse momento? O que foi que às vezes foi ruim, que ela associou que aquele ambiente era perigoso? Então, aí a gente também pode trabalhar nisso. Gente, então assim, eu acho que eu poderia ficar tanto tempo aqui falando pra vocês de histórias, de sintomas, porque tem muita coisa que dá para tratar em criança. Então, eu espero que, né, que vocês tenham se identificado com algum caso desse, tenham entendido um pouco do meu trabalho, como que é, o que eu posso fazer pelo filho de vocês. Então, se seu filho tem algum sintoma, alguma coisa que está parecendo que está errado, né, um déficit de atenção, hiperatividade, o autismo. Então, o que é que seu filho tem apresentado que está precisando, né, de atenção? Então, quando a criança ainda não sabe verbalizar, o negócio dela é chorar. Então, se atenta, por que essa criança está chorando nesse momento? Quais momentos que ela chora mais? O que é que está fazendo falta para ela? Qual a necessidade que não está sendo atendida dessa criança, né? Que está vendo esse sentimento de tristeza? Ou às vezes a criança vai ficar mais irritada. Então, observe, o que é que seu filho precisa de atenção? Então, vamos trabalhar juntos nessa questão. Eu falo mesmo que o meu atendimento é para a família, então eu gosto muito que, né, os pais, as mães participem muito desse momento, porque é individual, cada criança é uma, cada um vai ter uma forma. Tem irmãos, né, que passaram pelas mesmas coisas, vivenciaram processos idênticos, né, que os pais passaram, só que cada um é de uma forma. Um exemplo desse é quando eu atendo gêmeos, né, quando eu vou atender gêmeos, aí você pensa, não, cara, os dois ali nasceram no mesmo dia, mesma coisa, passaram pelas mesmas vivências e cada um é de uma forma, cada um tem uma memória diferente. Acho que nunca apareceu nos atendimentos, não sei assim agora de cabeça, mas que os gênios, né, aparecessem a mesma informação dos dois. Não, cada um tem a sua, cada um tem a sua individualidade. E é isso que é o meu trabalho, é procurar, é buscar, é fazer essa investigação, né, nesse mapa do nosso corpo. Então, a gente tem um mapa corporal, a gente tem, né, essas gavetinhas que precisam ser olhadas para elas, para ver o que está guardado ali, que essa criança guardou, que fez mal para ela, ou qual ambiente que ela está vivendo, né, que não está fazendo bem para ele, que a gente pode ajustar de uma forma diferente. Então, tem muita coisa bacana que a gente pode trabalhar. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se identificado até agora com esses exemplos. Tem alguém aí que se identificou, que achou interessante, que não tinha noção que as crianças podiam guardar todas essas informações,
né? Como que foi isso aí? Vocês, é tudo novidade ou não? Vocês já sabiam disso? E eu vou falar agora com vocês um pouquinho dos óleos essenciais, né? Então, um pouquinho aqui, eu não tinha como trazer todos os óleos para criança, porque é muita informação, são muitos óleos essenciais. Mas eu fui pegando, né, na minha rotina quais são os mais requisitados, vamos assim dizer, que as mães mais procuram, né, os pais. Então, lavanda, gente, a marca que eu gosto é a do Terra, né, tem outras marcas de óleos, eu já testei outras, mas eu, Débora, sempre indico e só uso dessa marca. Ela é uma marca que é mais concentrada, são os óleos puros mesmo, tanto que às vezes você vai solicitar algum óleo e está em falta, porque está faltando, né, o material que precisa fazer, que precisa para fazer o óleo. Então, assim, é tudo muito natural, é uma empresa muito séria. Então, às vezes as pessoas falam, mas o investimento dele é mais alto. Mas às vezes um óleo que você vai comprar de outra marca, você tem que colocar umas 20 gotas para sentir um cheiro. E esse aqui já é tão concentrado, é tão bom. Então é por isso que eu amo a do Terra e sempre vou indicar a do Terra. Se alguém precisar também, eu vendo os óleos, só me procurar. E aí, alguns eu tenho um ponto de entrega, outros não. Então, esse de lavanda, eu sempre indico ele, né, para as crianças, porque ele é um olhinho maravilhoso para questão de sono, né? Então, aquela criança que está com insônia, como eu falei que é o top 1 lá do consultório, muitas crianças, as mães me procuram por questão de sono, né? Então, esse lavanda ajuda muito. Ele é bom para queimadura, irritação de pele, aquela criança que está com uma assadura, ele é bom. E aí, gente, sempre que você for passar óleo, né, antes de falar dos outros óleos, deixa eu fazer uma observação aqui. O óleo essencial, ele é para criança, é para adultos também, é bom, mas principalmente eu sempre uso também, né, em forma desse que eu vou explicar para vocês. Mas para criança, né, principalmente, é bom você usar ele diluído. Além do corpo absorver, ele fica melhor, né, não fica tão forte para essa criança, porque às vezes as pessoas acham, é natural, então tudo bem, posso passar a quantidade que eu quiser. Não, gente, tem até aquela frase que o pessoal fala, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é só a dosagem, é exatamente isso. Então, ó, óleo de lavanda, e aí se você for usar, ó, pega um olhinho de coco fracionado, ou algum outro óleo, né, carreador que a gente chama, algum óleo vegetal, que aí você faz essa misturinha. Aí você coloca uma gotinha, faz essa misturinha e vai passar no seu bebê, ou às vezes coloca só no difusor, porque aí ajuda bastante. Tem esses óleos, eu só tinha esse aqui, o Peppermint, ele já vem diluído, ele é touch. Então, para criança, ele é excelente quando ele já é touch. Só que se você, não, às vezes eu não quero, né, investir nele touch, eu prefiro outro mesmo, que eu posso usar de outras formas, então você já compra esse aqui que vai durar eternamente e você já usa com o olhinho. E aí tem uma linha, né, da Terra, que é a linha Kids, né, que eles lançaram, e aí, né, um exemplo deles é esse aqui, que é o mix de atenção. Então, ele é excelente também para crianças que têm déficit de atenção, tá precisando de concentração na escola, né? Então, ajuda muito. E aí, que outro que eu gosto também para indicar, de concentração, é o cedro. Ele é muito bom, ele é um óleo que ele relaxa, alivia a tensão, mas ao mesmo tempo, ele ajuda na questão da concentração. É bom, muito bom. Aí para a parte respiratória, né, que é os que também me procuram muito, eu gosto muito do Brief. O Brief, ele é um mix de óleos essenciais para a parte respiratória. O cheirinho dele é maravilhoso. Então, seu filho tem bronquite, tem asma, tem rinite, tem sinusite, um monte de ites aí da parte respiratória, esse é excelente. Você pinga aqui, ó, no difusor, o ambiente fica maravilhoso. Você pode passar, né, na região do peito, ele ficar respirando esse cheirinho, sempre, ó, misturando com um olhinho, que vai ajudar muito nessa questão. E tem o Zenzeste, que ele é muito bom para cólica. Então, as mamães aí, esses dias mesmo, acho que foi ontem, que 3 mães me mandaram mensagem perguntando de cólica. Eu falei, nossa, que coincidência, hoje todo mundo querendo saber. E aí, para cólica, né, do bebê, eu gosto de indicar, as crianças, eu gosto de indicar esse aqui, ó. Essa misturinha, lavanda e Zenzeste. Por quê? Principalmente o Zenzeste, mas o lavanda ele também acalma. Então eu coloco essa misturinha com olhinho de coco, faz uma massagenzinha relaxante, né?
no bebê, nessa barriguinha aí, que ajuda muito. E a massagem, gente, além do óleo proporcionar os benefícios que ele já tem, a massagem também é esse momento de conexão com seu filho. Então, se você puder, né, não tem um óleo essencial, mas faça um pouquinho desse momento de massagem no seu filho. É tão bom esse contato, né, humano, o afeto, o toque. Isso faz muito bem. Como um abraço faz bem, beijo faz bem. Então, gente, faça esse momento por vocês, porque ajuda muito. Espero então, né, essas dicas que eu tinha para dar para vocês hoje, explicar um pouco sobre o meu trabalho, como que eu posso cuidar, né, dos filhos de vocês, da família de vocês, porque é isso, né, eu acho que eu falo que eu acabo entrando na vida de vocês para ajudar e às vezes eu quero saber de tudo mesmo, mas é para ajudar vocês, né, para entender um pouco, não é só ir ali, encostar nesse corpo e procurar, é entender também a rotina de vocês, que às vezes tem um pequeno detalhe que está fazendo toda a diferença. Então, quero agradecer muito vocês que ficaram por aqui até agora comigo. Obrigada pela participação de vocês. Eu acredito que eu tenha respondido aqui durante a live as perguntas que as pessoas deixaram aí na caixinha de perguntas que eu deixei hoje. Qualquer coisa é só vocês me chamarem. Eu vou deixar essa live salva, então encaminha para alguma mamãe, algum papai que está precisando ouvir alguma dica que eu deixei aqui. Mas obrigada de coração pela presença de todos vocês, a todos aqui que estão aqui presentes e que, né, já são meus pacientes, que deixam, né, eu cuidar dessas preciosidades que são os filhos de vocês, e isso me deixa muito honrada, porque eu sei, né, o quanto que é um bem precioso um filho. Então é por isso que eu respeito a história de vocês e cuido com o maior carinho mesmo que eu posso. Então, obrigada. Até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem às 20 horas, né? Tem mais uma conversa de quarta. E aí, ao longo da semana, eu vou falando para vocês a questão do qual vai ser o tema da semana que vem. Também quero que vocês sempre me ajudem a decidir para que a gente possa interagir cada vez mais nessas conversas de quarta, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo para todos vocês e obrigada por vocês estarem aqui comigo até agora.